Bom, eu queria agradecer ao Felipe pelo convite, a organização do evento. Não sei se eu sou um convidado muito apropriado, mas, de qualquer jeito, é sempre interessante discutir filosofia. O que eu vou fazer aqui em grande parte, tributário de um trabalho em colaboração com o Alexandre Costa Leite, com o Edélcio e com o Rodrigo. Um trabalho que a gente, infelizmente, mais ou menos abandonou há 2 anos e meio, mas que eu acho que ainda suscita algumas questões interessantes para serem exploradas. O meu texto se chama Totalidade, Galáxias e Metafísica Paradoxal. O que eu vou fazer, se vocês não se opuserem, é tentar ler bem devagar. Eu estava dizendo para o Felipe que eu posso ter um problema aqui, porque o meu computador está descarregando bem rápido, mas o Felipe já tem um plano B, para caso o computador morra no meio do processo. Eu vou ler o texto devagar e... pronto, espero que a gente tenha tempo para uma conversa depois. O que vai me interessar bastante é a ideia de medida. Então, episódios de medida são ocasiões em que a espontaneidade de quem mede e a receptividade do que fica medido podem aparecer em fricção. Meço a parede em metros, e ela tem exatamente 4 jardas. Trata-se de uma parede de 4 jardas, apenas se meço ela em jardas. Além disso, quando posiciono minha fita métrica nas 2 pontas da parede para medir, dependo de se o material da fita é elástico. Dependendo do material, posso obter o resultado de 10 centímetros para qualquer parede, se ela for elástica o suficiente. Um instrumento de medida deve ser feito do material apropriado. Isso é uma observação interessante que, enfim, gerou, um pouco oriunda de umas observações que o Wittgenstein faz no Remarks on the Foundation of Mathematics, sobre réguas. E ele diz assim, a medição de se você vende tecido a metro, é interessante, talvez, para você ter um medidor que seja elástico, né? Porque aí você, na verdade, vai vender menos metros por preço, menos de 1 metro por preço de 1 metro, por exemplo. Né? E é uma observação que é oriunda de uma discussão sobre medida, que vai aparecer muito aqui na minha fala, que está no Concept of Nature, do Whitehead. O material da medição tem um impacto no resultado. Quanto de elástico você tem na sua régua, ou na sua fita. Também as suposições associadas a uma geometria métrica alteram as medições. Por exemplo, se endossamos ou não as suposições de uma geometria euclidiana. Agora, Henri Poincaré defendia a ideia de que nenhum elemento da natureza pode nos auxiliar na escolha de instrumentos de medida, na escolha de geometrias. Trata-se de um momento puramente convencional. A escolha de geometrias, a escolha de padrões de medida, de sistemas de medidas, é puramente convencional. A natureza não tem nada a dizer sobre isso. É apenas a nossa conveniência que determina que geometria escolher. Um pouco como parece que é a conveniência mútua do vendedor e do comprador de tecido a metro que determina o material da fita métrica. Ao defender uma posição assim, Poincaré parece estar seguro de que há uma distinção marcada entre a natureza medida e o procedimento que mede, entre aquilo que procede qualquer convenção
Desculpa, aquilo que precede qualquer convenção e aquilo que só pode ter lugar depois de uma convenção. Então, a parede está lá, independente de qualquer convenção, e depois da convenção é que eu posso decidir metros, a geometria e também o material que eu vou usar para medir a parada. A nossa experiência que mede aparece assim como separada do que ela quer medir por uma convenção. A discussão que se seguiu às afirmações de Poincaré acerca da convenção envolveu aqueles que, como Russell, insistiam que a natureza haveria que determinar que a Terra é maior do que uma bola de bilhar. Não é possível que a natureza não determine isso. Né? Ao que Poincaré responde: determina não, brother. Ou seja, não vai ter alguma coisa que vai dar essa determinação. Então, a situação é um pouco dramática. Né? Deveria haver algum fato natural, independente das nossas convenções e de nossa experiência em geral, que decidisse que geometria é mais apropriada. Quine era partidário dessa opinião e entendia que todas as empreitadas do pensamento estavam sujeitas a veredito, vindo de alguma parte do tribunal da experiência, que de alguma forma colocava em contato um conjunto de afirmações e um julgamento da natureza. Ao mesmo tempo, Quine insistia que fatos e convenções não estavam separadas, mas entrelaçados, como se entrelaçam as teorias empíricas na linguagem. Nem há convenções puras, imunes da voz da natureza, por meio do tribunal da experiência, e nem há vereditos de um tal tribunal que não dependa de outras convenções. O entrelaçamento entre fatos e convenções implica que, na imagem que Quine usa no Carnap and Logical Truth, nem haja fios do tecido do que a gente pensa que sejam puramente brancos de convenção e nem que sejam puramente pretos de fato. De acordo com uma posição assim, a geometria, como qualquer esforço matemático, responde à experiência. Há algum fato natural que poderia determinar, por exemplo, que a geometria de Riemann é mais apropriada, é a mais apropriada, já que há evidências em favor da física de Einstein, que faz uso da geometria de Riemann. Os vereditos, no entanto, dizem respeito não apenas à geometria de Riemann, mas a toda a teoria de Einstein. Assim, as matemáticas e talvez a lógica podem, então, ser objetos de vereditos da natureza, se bem que esses vereditos não são isolados. Eles julgam uma massa crítica de enunciados. Há, então, um realismo em matemática que não aponta para um âmbito inteligível, mas que entende que os enunciados matemáticos respondem à realidade do mesmo modo que qualquer outro enunciado. Gostaria de considerar a resposta ao problema da medida de Poincaré oferecida não por Quine, mas pelo seu orientador, Alfred Whitehead. Trata-se, talvez, de uma dissolução do problema. Se abandonamos a bifurcação entre a nossa percepção da natureza e as teorias que dela surgem, de um lado, e a natureza alheia a qualquer percepção e qualquer medição, do outro, a situação se mostra muito diferente. A imagem dessa bifurcação é a imagem de um âmbito, de uma percepção sem realidade, separada de um outro em que há uma realidade fora do alcance de qualquer percepção. Um sonho de um lado e uma quimera do outro. Uma ilusão nossa de um lado e algo inalcançável de outro. Uma vez descartada essa bifurcação, Whitehead entende que a experiência da natureza não se distingue da natureza ela mesma. E assim, há na natureza uma indicação de que sistema de medição, que geometria métrica, que instrumento de medição, que unidade de medição é apropriada em cada caso. Há uma indicação na natureza porque há uma indicação na experiência. E, de fato, o consenso sobre a medida em cada caso é maior do que o dissenso sobre como medir em qualquer caso.
A experiência, segundo Whitehead, não para em lugar nenhum antes dos fatos naturais. Ou dito de outro modo, os fatos naturais não são feitos de outra coisa senão do que é feita a experiência. Meu objetivo aqui não é tanto defender essa posição do Whitehead, ou tentar argumentar em favor dela, mas tentar mostrar como é que isso, ele acredita, resolve o problema da medida. Aquilo que há para conhecer não é substancialmente diferente daquilo que usamos e consideramos em nossos esforços por conhecer. De fato, nossos esforços por conhecer são acontecimentos no mundo do mesmo modo que aquilo que tentamos conhecer. Whitehead substitui uma ontologia de substâncias e predicados por uma ontologia de acontecimentos, que se conectam entre si, uma vez que eles se medem mutuamente em termos de duração e posição. A medição da duração e da posição, entretanto, não é feita senão a partir de um ponto de referência. Não pode ser feita a partir de um espaço e um tempo para além da experiência da medição. Beleza? Então, basicamente, a ideia, só para explicar em outros termos, a ideia é que você não pode medir senão desde um lugar em que você está. E desde esse lugar é evidente qual é o sistema de medida, qual é um instrumento de medida e qual é a geometria métrica que você vai usar. Tá? Mas apenas do ponto de vista em que você está. Agora, a diferença é a seguinte. De um ponto de vista que suponha a bifurcação entre experiência e natureza, um ponto de vista não pode ser parte da natureza. Para Whitehead, sim, um ponto de vista pode ser parte da natureza precisamente porque ele é parte da experiência. Tá? Então ou seja, o que faz o truque aqui, vocês já estão começando a ver, o truque é feito pela substituição de uma ontologia de substâncias e qualidades, ou, se vocês quiserem, para falar de um outro jeito, por uma ontologia de objetos, por uma ontologia de acontecimentos. Tá? Eu vou falar acontecimentos, poderia também falar de eventos. Tá? Uma ontologia de acontecimentos. Então, essa passagem faz toda a diferença, porque, basicamente, a ideia de acontecimento ela requer um ponto de vista, porque algo se passa para alguma coisa. Não há uma posição e uma duração absoluta, independente de qualquer acontecimento. São os acontecimentos que têm posições e durações. Diante da diversidade de sistemas de medida, Whitehead recomenda que escutemos as indicações localizadas da experiência. Essas indicações são relativas a um ponto de referência, como eu digo. Ele chama isso, eu vou usar bastante esse termo, ele chama isso de locus standi, o lugar em que você se situa. Não há sentido em decidir sobre medidas desde parte alguma. A medida da duração, da posição, é relativa a um ponto, ao ponto onde a percepção tem lugar. E é sobre este locus standi que temos indicações naturais que estão longe de serem convenções, e são antes exercícios de uma receptividade situada. Há uma bifurcação entre o convencionado e o anterior a qualquer convenção, já que não há uma natureza feita de alguma coisa alheia à experiência, de alguma coisa que não seja acontecimento. Não há uma bifurcação. É a partir de um locus standi que se decide acerca de sistemas de medida, não em apelo a alguma visão de parte alguma. A Terra é maior que a bola de bilhar, para nós, quando nós medimos a Terra e quando nós medimos a bola de bilhar. E é bastante evidente que seja assim. Bastante evidente para nós. Russell está certo. Mas é certo também que não há nenhum fato natural, independente da nossa experiência, que assim o determine. Poincaré também está certo. Então, Whitehead vai dizer, Russell está certo, Poincaré está certo. Disse que... eu disse que se tratava de uma dissolução do problema. Não precisamos mais decidir se a medida está antes ou depois da convenção. Porém, a decisão por um sistema de medida é uma decisão situada,
atrelada a uma circunstância, e nem por isso deixa de ser balizada por indicadores naturais. Diante da diversidade de alternativas de medida, Whitehead favorece uma decisão localizada e natural, a partir de uma imagem de natureza em que a percepção não é alienígena. Uma consequência da abordagem de Whitehead é que a natureza não mais aparece como uma totalidade neutra, absoluta e coerente, mas antes aparece como tendo loci standi, imprescindíveis para qualquer medição, feita do que é feita a percepção dela e talvez repleta de inconsistências. É precisamente uma totalidade que pode ser contemplada de parte alguma que o Whitehead procura exorcizar. É parte desse exorcismo que o vínculo de qualquer medição é com um locus standi. Com isso eu termino a minha primeira parte, espero que eu não tenha que correr muito. Segunda parte. A diversidade de lógicas pode ser entendida como uma diversidade de medidas de inteligibilidade. Se a gente quiser seguir usando um jargão de Whitehead, a gente pode chamar isso de uma variedade de medições de nexos. Trata-se de uma diversidade enorme se considerarmos que uma lógica é uma relação de consequência sobre um conjunto de proposições, e essa diversidade tem consequências por toda parte. É uma lógica que determina quais mundos são possíveis e quais mundos são impossíveis, para usar a linguagem do David Lewis. Com isso, toda a inteligibilidade modal é relativa a uma lógica se o possível, o necessário, como o contingente, o impossível, são entendidos em termos de mundos possíveis. Em nosso trabalho sobre galáxias, o meu trabalho que envolve o Alexandre Costa Leite, o Edelcio, o Rodrigo, chamamos de galáxias, de mundos, o conjunto de mundos possíveis associados a uma lógica. Quando fazemos asserções acerca do contingente e do necessário, estamos, na maior parte dos casos, fazendo julgamentos intragalácticos. Ou seja, dentro de uma galáxia, dentro de um conjunto de mundos possíveis, associados a uma lógica, tipicamente associados à lógica clássica. Então, quando geralmente se faz metafísica, em particular metafísica modal, a gente está associado a uma galáxia em particular. Então, a gente está fazendo julgamentos intragalácticos. O pluralismo lógico implica, assim, um pluralismo modal. Um pluralismo de galáxias e, portanto, um pluralismo modal. O que é necessário em uma galáxia é contingente em outra. Para evitar essa conclusão, seria preciso rejeitar que categorias modais possam ser entendidas em termos de mundos possíveis, associando, talvez, essas categorias diretamente à nossa experiência. Consideremos, contudo, que as categorias modais são pelo menos passíveis de serem traduzidas aos termos da semântica de Kripke. Nesse caso, do pluralismo modal, se segue que os julgamentos modais intergalácticos requerem a escolha de uma lógica sobre as demais. Para apreciar a proporção da diversidade de lógicas, e aqui eu vou usar um pouco disso do quadro, e espero que seja mais ou menos inteligível, para apreciar a proporção da diversidade de lógicas e do pluralismo modal, consideremos uma lógica L qualquer. Um conjunto de fórmulas quaisquer gama tem como consequência lógica da antilógica, que eu vou nomear como L, a gente nomeia como L com uma barrinha em cima, beleza? Se vocês conseguirem ver ali, que inclusive não dá para ver muito bem, mas acho que apertando o olho talvez dê. Tem como consequência da antilógica L barra a fórmula alfa, se somente se
gama não tem alfa como consequência lógica de L. Tá? Então, basicamente, a antilógica é definida dessa maneira. O que sai da antilógica é o que não sai da lógica. Em uma lógica proposicional clássica, se gama é igual a vazio, para qualquer P ou Q atômica, vale P ou não P, e não P e não P. E não vale P e nem vale Q. P e Q, essas letras proposicionais, elas não são teoremas, digamos, da lógica. Na antilógica dessa lógica, então, você teria justamente o inverso. Ou seja, não se segue que P ou não P, e nem que não P e não P, mas segue que P e que Q. O que já faria da antilógica uma lógica que não é consistente à Laplace, né? Assim, todos os mundos em que Q é falso não estão na galáxia desta antilógica, mas mundos contraditórios ou sem terceiro excluído estão nessa galáxia. Note que um mundo M contraditório em que Q é falso não pertence nem à galáxia da lógica e nem da antilógica. Tá? Enquanto um mundo M' não contraditório em que Q é verdadeiro, pertence a ambos. Ou seja, a galáxia de uma lógica ou seja, se K é uma lógica proposicional clássica, a lógica proposicional clássica que consideramos, esse mundo M, primeiro que eu falei, não está na galáxia de K e nem da galáxia de anti-K. E M não pertence à união das duas galáxias, enquanto M' está na interseção entre ambos. É interessante que toda fórmula bem formada de K vale ou em K ou na anti-K. A união do que vale em K e em anti-K forma o conjunto das fórmulas bem formadas de K. E de não K, e de anti-K. Ou seja, forma a totalidade do que pode ser exprimido na linguagem de K. Em contraste, então, essa é a situação aqui que eu quero apontar. Se você tem F, a gente vai chamar de F, o conjunto das fórmulas bem formadas, você tem a união da lógica e da sua antilógica, você vai ter F, né? Ou seja, do que vale em L e do que vale na anti-L. E, no entanto, como a gente viu, a união das galáxias respectivas, ela não é o conjunto de todos os mundos, como a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então, dá para a gente ver aí um drama, né? Há muitas maneiras de lidar com o pluralismo modal. Uma delas é tentar mostrar que há uma lógica mais apropriada que as demais, o que equivaleria talvez a considerar uma geometria métrica melhor do que todas as demais em todos os casos. Para a quebra da neutralidade entre as galáxias, seria preciso uma indicação de alguma parte. De que parte? E essa indicação seria considerada através de que lógica? Uma outra maneira é considerar todas as alternativas como igualmente adequadas, como uma espécie de realismo acerca de todas as galáxias, que se estenderia para além do realismo modal de David Lewis, postulando uma totalidade intergaláctica. Essa totalidade seria inconsistente, ainda que mantivesse o caráter neutro e absoluto da realidade, e teria algo em comum com o que Kit Fine chamou uma vez de Uber-realidade, para tratar da conjunção de todas as perspectivas temporais. Fine diz que na Uber-realidade eu estou sentado e estou em pé, ainda que em nenhum momento eu possa estar sentado e em pé. Tá? Em nenhum locus standi, para usar o termo do Whitehead, poderíamos dizer eu posso estar em um evento contraditório.
A contradição ocorre apenas nesta totalidade inconsistente que abarca tudo. Quando alguma coisa específica tem lugar, a contradição desaparece. É como se, ao invocar a totalidade, o paradoxo surgisse no horizonte. Quando falamos de galáxias, e consideramos uma metafísica da modalidade, que não seja apenas intragaláctica, estamos considerando pelo menos 3 totalidades, ou se quisermos, 3 domínios. A primeira, a totalidade F, das fórmulas bem formadas em uma lógica, a totalidade do que pode ser expresso em uma linguagem e que forma o domínio do que é expresso na lógica e em lógicas como a antilógica construída a partir dela. Tá? Então, a primeira é esse F aí que eu coloquei na lousa ali. A segunda é a totalidade das lógicas que podem ser expressas em termos de galáxias. Porém, nem todo conjunto de mundos é uma galáxia. Para cada conjunto de fórmulas bem formadas, há conjuntos de mundos que não formam galáxias. O conjunto de todas as galáxias para um conjunto de fórmulas bem formadas F, que poderíamos chamar de G, é um subconjunto do conjunto das partes do conjunto de todos os mundos. Aqui podemos entender que G é o conjunto das lógicas que podem ser expressas em F, mas podemos considerar que também, como lógicas, todos os subconjuntos de mundos, e assim há mais lógicas do que o conjunto das galáxias G. Por fim, uma terceira totalidade, que é M, a totalidade dos mundos, que diz respeito a F, e que formam as galáxias das lógicas, e todos os conjuntos de mundos. Como vimos, aqueles 2 fatos ali, ou seja, L união anti-L é igual a F, mas G de L união G de anti-L é um subconjunto de M. Essas 3 totalidades têm diferentes relações entre si. É interessante notar que o conjunto dos mundos não é caracterizado pela união das galáxias de uma lógica e de sua respectiva antilógica. Isso quer dizer que há mundos que não estão em nenhuma dessas galáxias. O conjunto de todos os mundos, assim como o conjunto de todas as galáxias, é um conjunto que, tal como a Uber-realidade define, é inconsistente. Veremos como podemos entender uma metafísica modal que leve em conta todas as galáxias e possivelmente todos os mundos, sem que a inconsistência provoque um colapso. Terceira parte. Gostaria de me perguntar se a resposta de White da Poincaré pode nos instruir na lida com a diversidade de medições modais, já que se considerarmos todas as geometrias métricas, por exemplo, teríamos uma totalidade também inconsistente. A resposta de White se baseia, como vimos, em exorcizar a bifurcação entre a natureza e a percepção dela. Isso significa rejeitar uma imagem da natureza que a coloca desde o começo como inacessível a toda a experiência dela. E, em particular, a nossa medição dela. É por isso que nela há pontos de referência a partir dos quais pode haver uma indicação natural acerca de que sistema de medida adotar. À primeira vista, pode parecer que uma vez que a crítica à bifurcação de Whitehead diz respeito a entidades naturais, ela não se aplica a lógicas, galáxias ou a modalidades. Penso... É que eu estou preocupado com o tempo. Penso, no entanto, que há aqui também uma bifurcação entre a medida de um lado e aquilo que é medido do outro. Digamos, entre nossos mundos possíveis e impossíveis de um lado e o que é contingente ou necessário do outro. Ao considerarmos qual é a lógica ou a galáxia mais apropriada, nos perguntamos acerca de como é a distribuição de necessidades e contingências no mundo. E esperamos uma indicação como aquela que poderia nos dizer que a geometria riemanniana é mais adequada. Whitehead recomendaria que consideremos o nosso locus standi, ou seja, que consideremos aquilo que queremos medir para sabermos qual é o sistema de medida apropriado. Nossas percepções e medições são acontecimentos que são contemporâneos e concomitantes a outros acontecimentos que determinam o que é contingente e o que é necessário.
Lembremos que em uma ontologia de acontecimentos, como a de Whitehead, estados de coisa são eles mesmos acontecimentos que estão associados a uma duração. Assim também podemos pensar em estados de coisa modais como acontecimentos modais. Como acontecimentos, eles estão sempre sendo medidos por outros acontecimentos e talvez possamos pensar nos mundos possíveis e impossíveis como instrumentos de medida. Se pudermos fazer uso do esquema de resposta de Whitehead para o pluralismo modal, teremos que associar a cada questão modal que requeira uma decisão acerca de que galáxia considerar, um acontecimento medidor, um locus standi. Nossos julgamentos modais, de fato, dependem de onde estamos e de que queremos avaliar. Saber se é possível que chova requer instrumentos de medida diferentes para uma meteoróloga e para uma pedestre. Pensar nas modalidades como sendo acontecimentos é pensar no que torna possível alguma coisa e no que garante que alguma coisa seja necessário. As modalidades não estão associadas à estrutura do mundo anterior a qualquer acontecimento, mas antes emergem da fricção dos acontecimentos, inclusive dos acontecimentos de medida. Assim como a imagem de natureza que emerge do exorcismo da bifurcação de Whitehead é uma imagem de acontecimentos que se medem mutuamente e que não estão balizados em nenhum estado de coisas fixo, independente da medição, independente da percepção. As percepções e as medições dos acontecimentos não são itens subjetivos, e nem os objetos que aparecem nessas percepções e medições são eles mesmos não percebidos. Eles são percebidos através dos acontecimentos percebidos e medidos. O abandono da bifurcação é, para Whitehead, o abandono da distinção entre sujeito, com percepções desconectadas da realidade, ou medições convencionadas, e objetos fora do alcance de qualquer percepção, de qualquer medição. A medição é relativa à posição, à duração e ao que acontece no acontecimento medidor. Para pensarmos em locus standi, talvez possamos pensar que toda modalidade é uma comodalidade, a ser construída em termos de compossibilidades, por exemplo. Assim, alguma coisa é possível em conjunção com outras coisas possíveis e em exclusão de impossíveis. Se é assim, a compossibilidade deve utilizar como um dos seus pontos de referência o acontecimento medidor, aquilo que está sendo o caso para quem mede. Ou seja, é necessário o contingente, digamos, para quem está na posição da medição. Podemos pensar que as categorias modais são mais, talvez, como indexicais do que como substantivos. De fato, os julgamentos do que é necessário ou contingente são relativos a um ponto de referência, assim como outros acontecimentos têm lugar apenas quando eles passam por um ponto de referência. É apenas em relação a esse ponto de referência que alguma coisa se passa, que alguma coisa acontece. Esse ponto de referência é um acontecimento que envolve durações mais lentas para que o acontecimento possa passar por ele. É uma espécie de efeito Doppler metafísico. É apenas em relação com alguma coisa fixa, ou que se passa mais lentamente, que se pode perceber o que se passa. Algo similar ocorre com julgamentos modais. Alguma coisa é necessária apenas em função de outras, que são possíveis ou contingentes. Podemos, então, entender loci standi em termos de um acontecimento medidor que é ele mesmo necessário ou contingente, digamos, possível ou impossível. Note-se que acontecimentos são sempre feitos de outros acontecimentos. Whitehead fala, por exemplo, de uma abstração útil, que é a partícula de acontecimento. Modalidades são como maior, menor, frio, quente, mais cedo, mais tarde, ou como movimento, repouso, mesmo, outro, dentro, fora. Requerem um ponto de referência.
É apenas em relação a esses pontos de referência que os julgamentos modais podem ser feitos. É apenas em relação a um locus standi que concebemos mundos possíveis, que, como diz Kripke, não são nem como planetas distantes acessíveis por um telescópio, nem como países estrangeiros, mas como construções a partir de uma situação específica no mundo atual. Talvez entendermos modalidades como indexicais seja a melhor maneira de entender que mundos possíveis são sempre relativos a um mundo atual. Se não tiver mais tempo, eu posso pular a última parte. Como é que a gente está de tempo, Fabiano? Eu vou tentar ser bem rápido. Eu tenho uma quarta parte, que diz assim: tenho defendido que o mobiliário do universo é ele mesmo indexical. Chamo isso de indexicalismo. A ideia é que a realidade é composta por elementos como aqui, agora, dentro, fora, aquém, além, mesmo, outro, e que os substantivos e adjetivos contêm uma indexicalidade implícita, sem os quais não é possível fazer uso deles. Podemos descrever partes do mundo através de uma linguagem substantiva, mas trata-se de não mais do que uma façon de parler. Como no indexicalismo, há elementos como fora, além e outro, a totalidade de tudo que existe contém já alguma coisa que aponta para o que não está contido nessa totalidade de tudo que existe. Logo de imediato, vemos que um mobiliário indexical do universo é paradoxal. O indexicalismo postula que há um elemento de exterioridade que pode ser aplicado a tudo, um elemento de exterioridade que é parte da realidade. Toda a totalidade é também paradoxalmente incompleta. John Coburn introduz a noção de metafísica paradoxal, dizendo assim, estava comentando na mesa ontem, na mesa do almoço. A ideia, ele descreve assim: a metafísica procura oferecer uma abordagem maximamente geral de como é a realidade, tal que um certo fenômeno é o caso, seja o caso. Mas se o fenômeno é que a metafísica é impossível, então a tarefa da metafísica é oferecer uma abordagem maximamente geral da realidade, tal que a metafísica seja impossível. Se o projeto soa paradoxal, ele diz, é porque é. A ideia é que a impossibilidade da metafísica requer uma explicação metafísica. A metafísica paradoxal mostra que a metafísica é ela mesma necessária e impossível. Uma consequência possível é que a impossibilidade de uma totalidade requer uma explicação que nos ensina algo de maximamente geral sobre a realidade. As totalidades que a metafísica postula são elas mesmas paradoxais. E Coburn entende que as únicas totalidades que a metafísica pode encontrar são as que se mostram inconsistentes. Para a metafísica paradoxal, a realidade é uma totalidade que gera contradições quando interagimos com ela. Bom, não poderia desenvolver aqui um indexicalismo em sua conexão com a metafísica paradoxal. No entanto, uma concepção indexicalista das modalidades permite que as entendamos em um contexto intergaláctico, como formando totalidades paradoxais. Concluo, explicando um pouco isso. Então, como é que a gente pode pensar em termos de modalidade intergalácticamente, né, em mais de uma galáxia? E como é que a gente pode, em particular, pensar nas modalidades transgalácticas, ou, melhor ainda, pangalácticas, que envolvam todas as galáxias? Como é que a gente pode pensar nisso? E a minha sugestão é, primeiro, pensar nelas formando uma totalidade, e segundo, nos mover nessa totalidade a partir de
pontos de referência a partir de locus standi. Tá? A partir de específicos locus standi. E entender que esses locus standi são parte do panorama, da paisagem modal que a gente está contemplando. Que não há modalidade senão de um ponto de vista, senão de um locus standi. Então, a totalidade vai ser, o pangaláctico vai envolver esses diferentes loci standi, esses diferentes pontos de referência. Talvez a melhor maneira de lidar com o pluralismo modal e o pluralismo lógico seja entender que a medida modal depende de um ponto de referência e que a totalidade baliza uma tal concepção. A metafísica modal que entende as modalidades como atreladas à galáxia e a pluralidade e a uma pluralidade delas. É ela mesma paradoxal. A metafísica intergaláctica das modalidades é talvez uma metafísica paradoxal. Porém, isso não impede que façamos julgamentos modais que utilizem de muitas galáxias. Mas fazemos isso apenas de um ponto de vista situado. Uma rápida observação. O que eu estou dizendo, em certo sentido, vai na direção de dizer que uma imagem metafísica do mundo não é uma imagem não situada do mundo. É uma imagem que envolve a situação em que essa descrição maximamente geral se apresenta. Obrigado. Tomara que tenha feito algum sentido. Então, nós começamos 10 minutos atrás, então a questão é quanto tempo para as questões. Eu acho que nós temos entre 10 e 15 minutos para as questões. 15, 20, ok, então vamos. Olá, Ayla. Um pequeno esclarecimento. Eu não sei bem exatamente como era, não compreendi talvez bem a conexão entre a passagem de Whitehead a essa concepção de galáxias e mundos possíveis dentro das galáxias, mas me ocorre o seguinte, é que, desse ponto de vista, nessa ontologia de Whitehead, na qual eventos são os elementos ontológicos básicos, se esse é a matéria fundamental do mundo, não é? Nós temos o seguinte problema agora para determinar necessidade e possibilidade, em particular com respeito à matemática. É que, dentro da matemática, necessidade e possibilidade, em geral, não estão relacionados a eventos. A necessidade não pode estar relacionada a eventos dentro da matemática. Então, o que me parece estranho com essa ontologia, não é, e com a tentativa de, se isso de fato é assim, por isso é que eu digo que não sei se compreendi corretamente a ligação, é pensar modalidades sob esse tipo de ontologia, no caso da modalidade para as matemáticas, e talvez até para as lógicas, dependendo de como a gente entende de lógica, se bem que tu apresentou uma outra coisa um pouco distinta, certo? Valeu, muito boa pergunta. Obrigado, Wagner. Eu não quero me comprometer aqui com a ontologia da matemática. Eu acho que a posição do Whitehead se aplica a simplesmente utilizar a matemática para medir coisas na natureza. Tá? Mas eu sim estou me comprometendo com a ontologia das modalidades. Tá? E, portanto, isso também não... Isso mostra que o que eu falei também não... O que eu acabei de falar não me deixa em melhores... ou seja, não elimina a sua questão. Tá? Porque, de fato, quando você faz julgamentos de modalidades matemáticas, né, você aplica necessário ou possível ao quê?
e não parece que, aparentemente, essa aplicação não é feita a acontecimentos, né? Para você morder a bala, você teria que dizer que, de fato, estados de coisas se reduzem a acontecimentos. Esse procedimento que o Whitehead recomenda, né? Então, ele realmente... Então, a gente teria que dizer que, quando a gente diz que um certo estado de coisas, de qualquer natureza, é necessário e é contingente, ele é necessário e contingente em relação a algum outro estado de coisas. Tá? Ou seja, não existe nenhum julgamento de necessidade e contingência que não seja relativo a alguma outra coisa. E é por isso que a noção de eventos, ou de acontecimentos, começa a fazer sentido. Porque o que interessa para Whitehead nessa noção é justamente a noção relativa de acontecimentos. Acontecimentos são apenas em relação a alguma outra coisa. Então, ele teria que morder essa bala, né? E, de fato, a minha sugestão aqui, de fato, está assumindo que você está fazendo, que os julgamentos modais são julgamentos sobre acontecimentos nesse sentido, de que dependem de outros acontecimentos para se passarem. Tá? Então, eu realmente tenho esse problema. Agora, o que eu disse no início é simplesmente o seguinte: eu gostaria de minimizar, eu não estou exatamente aqui pensando numa ontologia da matemática. O que eu estou pensando aqui justamente na questão da aplicação de modalidades, né? E aí eu diria que a aplicação de modalidades, e aí eu tenho que dizer também, em matemática, ela teria que ser em função não de estados de coisas, mas em função de acontecimentos, em função de algo que é relativo a alguma outra coisa. Ou seja, se você não deixa nada fixo, você não pode fazer julgamentos de necessidade e, enfim, de modalidade. Ou seja, eu teria que morder a bala, pelo menos uma boa parte da bala. Eu queria agradecer pela fala. Eu queria fazer uma pergunta mais a título de clarificação e perguntar quais seriam, a princípio, os componentes ou os ingredientes dessa sua proposta com relação ao pluralismo modal. Eu queria também só fazer um comentário muito rápido, que esse caráter indexical dos modais é intuitivo e se aproxima bastante de algumas análises que a gente tem em semântica formal em línguas naturais, né? Como, por exemplo, da Angélica Kratzer e na sintaxe a Suzy Wurmbrand. Inclusive, esses significados eles têm comportamentos sintáticos diferentes. Então, era só isso que eu queria perguntar e comentar. Ah, que legal, interessante isso. Você pergunta também como é que se aplica o pluralismo modal, é isso? Não, a ideia é essa. A ideia é que a ideia é a seguinte: se você entende, e acho que você, entre todos aqui, talvez esteja em melhor condição de entender, né? A mordida da solução do Whitehead, parece que alguma coisa parecida pode ser feita com respeito aos pluralismos modais. Porque o Whitehead diz assim, olha, vai depender da minha posição. Se vai depender da minha posição, o Poincaré diz que é convenção, né? O Russell diz que essa situação é absolutamente desesperadora. E o Whitehead responde, não tem desespero nenhum. A minha posição faz parte do panorama que a gente chama de natureza. Tá? Essa é a manobra dele. Então, a questão é, será que no panorama das modalidades, o lugar em que nós estamos, o nosso ponto de referência, também não faz parte dessa paisagem? Não, será que a gente não pode, então, portanto, fazer julgamentos por exemplo, quando a gente decide que lógica a gente vai usar, que galáxia a gente vai usar, isso não é, ao mesmo tempo, evidente para nós e consensual para nós, dada a nossa posição? Então, a gente não precisa resolver a questão de qual é a melhor galáxia. A gente simplesmente diz, a melhor galáxia é aquela que a melhor galáxia para um determinado
uma determinada posição é aquela que se apropria melhor, que se adequa melhor àquela posição. E isso é consensual e evidente, né? Como acontece no sistema de medida. Ou seja, sei lá, eu não vou usar uma fita métrica, pode ser boa o suficiente para eu medir essa mesa aqui, para eu saber se ela vai passar na porta ou não, né? Mas, por exemplo, quando eu quero dar especificações micromoleculares, uma fita métrica provavelmente vai ser muito imprecisa. Agora, se eu estou me perguntando se essa mesa pode ser um objeto da superfície terrestre, a fita métrica também é irrelevante. Então, esses julgamentos que a gente faz e que são muito naturais fazer, são julgamentos que poderiam se estender a julgamentos modais. A gente diria coisas do tipo, é possível que chova? Bom, acho que não. Agora, o meu julgamento de possibilidade, ele depende do lugar que eu estou, do marco temporal que eu estou marcando e também do nível de precisão que eu preciso ter, né? Então, tudo isso implica, não só no meu julgamento da modalidade, mas na modalidade ela mesma. Essa seria a mordida de uma resposta whiteheadiana, né, que eu estou tentando aqui, ensaiando aqui. Obrigado. Um esclarecimento. Eu acho que não entendi bem qual é o tipo de convencionalidade de que a gente quer falar. A primeira coisa que você falou é a escolha de uma unidade de medida. Isso, para mim, parece nem ser um caso de convencionalidade, é mais uma escolha. Mas depois você falou que a mesa mide 6 metros só se a gente escolhe medir ela em metros. Isso parece uma afirmação particular. E logo você mencionou a convencionalidade da medida dos objetos, a terra e a bola de bilhar. Imagino que eles estivessem falando de uma convencionalidade relativística. Medir a mesa quer dizer medir os dois extremos simultaneamente. Como não tem é convencional qual é o critério de simultaneidade na distância, essa convencionalidade infecta todas as medidas, mesmo as medidas espaciais. E logo tem a convencionalidade da geometria. E aí imagino que eles estão falando que você nunca experimenta uma geometria, você sempre experimenta uma geometria com uma física. E como você faz isso individualmente para a geometria e a física é convencional. Então, a primeira pergunta é isso, qual é o tipo de convencionalidade? E a segunda eu não entendi bem o que é uma galáxia. Pode fazer um exemplo de uma lógica e de um conjunto de mundos possíveis que ela determina para saber o que é? Obrigado. Então, eu fui bastante impreciso na noção de convenção. A ideia é que tanto os meus 3 pontos são a escolha de uma unidade de medida, ela é convencional, né? Eu posso medir, ou seja, por exemplo, eu posso medir essa mesa em milímetros, mas essa medida em milímetros talvez seja inútil para muitas coisas. A medição em metros, por exemplo, ela é mais adequada para se a gente quer transportar a mesa para um lugar e ver se ela vai caber, coisas assim. A segunda coisa é a geometria, né? Que geometria que a gente está utilizando. E a terceira coisa é que material você usa para medir. Por isso que eu estava falando do elástico, né? Se você tem uma régua de elástico, eu posso ter uma régua de 10 centímetros, e se ela se estende até aqui, eu meço essa mesa, ou todas essas mesas, elas vão medir 10 centímetros, se a régua for de elástico. Então, tudo isso é tomado como convencional e não natural, né? A desconfiança de Whitehead com respeito a essa postulação de convencionalidade é que, bom, primeiro, é consensual como a gente vai medir, dependendo do lugar que a gente está. Então, se você inclui na natureza, né, o lugar em que a gente está tendo a experiência, está tendo a medição,
já não aparece mais convencionalidade. Aparece que um fato natural, constituído, entendendo fato natural a maneira de Whitehead, é o que determina qual vai ser como é que você vai medir alguma coisa. Então, a medição vai ser determinada por um fato natural. Justamente aquilo que Poincaré dizia que não era possível. Mas, claro, não era possível dentro da concepção dele do que é um fato natural, que é alguma coisa independente da posição de quem está medindo. Tá? Então, o truque do Whitehead é mais ou menos assim, incluir esse lote stand, esse locus stand, esse lugar em que você está, dentro da natureza. Se você faz isso, aí o problema da convencionalidade da medida desaparece. Né? Porque uma vez que você explicite aonde você está, pronto. Não há arbitrariedade nenhuma mais. O que há simplesmente é que é consensual como é que você vai proceder à medida. Então, mais ou menos isso. A segunda questão, o que é uma galáxia? Uma galáxia a gente define uma galáxia como um conjunto de mundos possíveis associado a uma lógica. Tá? Então, por exemplo, tipicamente, quando a gente faz julgamentos em metafísica, a gente diz assim, olha, uma coisa, grosso modo, a gente diz assim, isso é verdadeiro em todos os mundos possíveis, portanto é necessário, digamos, coisa assim. Ou ocorre em pelo menos um dos mundos possíveis, portanto é possível. Né? A gente está considerando, em geral, a galáxia associada à lógica clássica. Tá? Se você considera lógicas não clássicas, cada lógica não clássica tem uma outra galáxia. Então, esses julgamentos de modalidade vão ser outros. Tá? Então, aquilo que é possível, aquilo que é impossível, vai ser entendido de maneira diferente, porque você tem um conjunto de mundos possíveis que é diferente. Então, é isso, basicamente a noção de galáxia. Então, por exemplo, o que é interessante na lógica e na antilógica, né, é que a lógica, digamos, uma lógica qualquer tem uma galáxia, uma antilógica vai ter uma outra galáxia. Era de se esperar, e isso é um resultado muito interessante com respeito à totalidade, tá? Era de se esperar que a galáxia da lógica fosse complementar da galáxia da antilógica. Ou seja, que a união da galáxia da lógica com a galáxia da antilógica desse, por exemplo, a totalidade de todos os mundos. E, no entanto, isso não é o caso, não é o caso, como eu mostrei. Tá? Não é o caso porque você pode ter interseções, você pode ter uma interseção entre a galáxia de uma lógica e a galáxia de uma antilógica, e você pode ter mundos que não estão em nenhuma das duas galáxias. Então, se é assim, você não tem... o que é interessante aqui é que você não consegue ter uma definição de totalidade que envolve todos os mundos a partir da noção de galáxias. Né? Então, em certo sentido, isso é um fato bastante interessante que eu queria trazer justamente para levantar a questão de que a totalidade das galáxias, a totalidade das modalidades em diferentes galáxias é difícil de ser pensada e talvez paradoxal. Tá? Mas que essa é uma lição que talvez não deva ser um freio na nossa tentativa de pensar as modalidades em geral, de maneira pangaláctica. Porque a gente pode entender que a metafísica modal engaja em alguma coisa com a metafísica paradoxal, como eu estava dizendo. E mais que isso, o panorama de todas as modalidades tem que envolver, essa é uma outra coisa, tem que envolver o lugar onde a gente está fazendo essas medições. Essa é a lição whiteheadiana. Ok. Agora a gente pode concluir, então vamos agradecer ao palestrante.